Shalom, bem-vindo ao Café com a P de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, hein? Sobre a degradação global e a luz de entendimento. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, esta é a live Café com a P. E para aqueles que não assistiram, ontem não teve live, por isso que tem gente aí que já está com abstinência de café. Então, vamos chegando. Vai marcando alguém que a gente já começa. Esse é o tema de hoje aí. Degradação do global e luz do entendimento. Nós vamos falar sobre o processo de degradação que tem atingido a igreja do Senhor Jesus. Ou melhor, a igreja não, o globo, né? O planeta. Amanhã nós vamos falar sobre o estado atual da igreja. Shalom para todo mundo que está chegando. Muito bom, vai chegando aí, vai pegando seu cafezinho. Vai, Maria. Voltei. Clica aí no aviãozinho de papel e vamos chamando. Vamos convidando as pessoas. E vamos chegando. Bom, nós estamos numa semana e numa temporada chamada de pastoreio funcional, né? E eu trouxe aqui o conceito disso. Então, tem muito pastoreio que lida com as situações como se fosse apagar incêndio, né? Eu já acredito num processo mais desafiador de um trabalhar gradativo, passo a passo, dia após dia. E o conceito de funcional é algo prático, é algo que cumpre o seu propósito. Então, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que ouve e não pratica edifica sobre a areia. Então existe um fator importantíssimo, que é a prática. O quanto você ou as outras pessoas, outros cristãos ao nosso redor estamos praticando aquilo que ouvimos. Por isso é muito importante entendermos a praticidade, mas também a nossa disposição em agir, em obedecer aquilo que ouvimos. Só que a gente falou ontem, né, sobre... Deixa eu pegar aqui o tema de... Ontem não teve live. Nós falamos na primeira das lives, né, dessa temporada chamada de pastoreio funcional, né, libertação para uma vida cristã inteligente. Nós vimos o Evangelho da Glória. Nós vimos que se o nosso Evangelho está encoberto para quem vai perecendo. E vai perecendo por quê? Porque está cego no entendimento, foi cego pelo Deus deste século, no seu entendimento. Então, continuando sobre isso, nós vemos aqui que tipo de cegueira é essa que alcançou, que fechou os olhos de muita gente e continua fechando. Isso é um processo gradativo, é uma obra do inimigo, passo a passo, que vem realmente cegando o entendimento de muita gente. E ela se estabelece em 4 pilares que destruíram os grandes impérios da humanidade. Então esses 4 pilares são, primeiro, relatividade moral. Quem quer escrever isso aí? Escreve aí. 1. Relatividade moral. Que é exatamente o que? Tudo é relativo, sabe? Quando
uma sociedade parte para uma relatividade moral, ela vem destruindo todo o padrão de certo e de errado. E aí ela vai trabalhar para a inversão desses valores totais até que venha a aversão desses valores. Então, o primeiro pilar que vem destruindo uma sociedade, que vem destruindo grandes impérios, foi a relatividade moral. Tudo é relativo, né? Isso aqui é assim, mas só que não. E aí vem relativizando tudo. A Bíblia fala que Jesus é o fundamento, a pedra fundamental. Então existe uma diferença entre coisas importantes e coisas fundamentais. Tem coisas que são importantes na vida, mas outras são fundamentais, sem as quais nada existe. Então, se você começa a remover os fundamentos, baseado no relativismo, você já não está mais vivendo o Evangelho. O Evangelho é fundamentado em Cristo, nas verdades de Cristo, nos valores de Cristo, na identidade de Cristo, na pessoa de Cristo, na visão de Cristo, na missão de Cristo, na cultura estabelecida por Cristo, porque a Bíblia fala que ele tem o poder de convergir nele todas as coisas. Então o Evangelho é fundamental. Aí nós estamos vivendo uma época onde o linguajar, os ataques do inimigo estão fortíssimos na linguagem. Tá? Existe um ataque contra cristãos xingando-os de fundamentalistas. Se eu estou baseado no fundamento dos apóstolos, então eu sou fundamentalista. É como se eu creio em Atos 2, eu sou pentecostal. Se eu creio no batismo de João, eu sou batista. E por aí vai. A questão é que as pessoas criam rótulos para botar esses rótulos na sua cabeça, te tratar através desses rótulos, te limitar e depois te destruir por esses rótulos. E o relativismo moral é pior ainda. Então, esse pilar de destruição, que é o relativismo moral, ele já diz o seguinte: não, isso não é pecado. Pecado não existe. Muitos cristãos dizem: não, pecado já Jesus resolveu na cruz do Calvário, então pode tudo. Né? E aí esse relativismo moral é um ponto de destruição. O segundo é a perversão sexual. 2. Perversão sexual. Então o que acontece? Se tudo é relativo e se tudo pode, então vamos nessa. E aí entra a perversão sexual. Alguém pode escrever aí 2. Perversão sexual. Por quê? Porque aí, quando o ser humano valida algo, ele se sente livre para fazer aquilo. Por exemplo, muitos pais validam o erro dos filhos para poderem cometer os seus próprios erros com a consciência tranquila. Você está pronto para a live de hoje? Então, a segunda coluna aí é destrutiva de uma sociedade, a perversão sexual. Terceira coluna que é estabelecida pelo inferno são as perdas dos vínculos familiares. Por quê? Porque a partir do momento que existe um relativismo moral e uma perversão sexual, então os vínculos familiares começam a ser destruídos. A figura criada por Deus como homem e mulher, como casal e filhos, o ambiente do lar, a relação fraternal, a relação familiar, paternal, sabe? O cuidado, o direcionamento, a visão, o amor, os limites,
que trazem segurança, começam a ser perdidos completamente. E aí, o quarto pilar se torna a explicitação do ocultismo, tá? Explicitação do ocultismo, quer dizer, joga no ventilador como que o ocultismo funciona. E aí nós vemos a indústria da arte, do cinema. Se nós pegarmos roteiros de desenhos animados ou de filmes, né, de animações, e lermos em voz alta só o roteiro, tá? Sem a música, sem o desenho bonitinho, sem a figura bonitinha, sem toda aquela coisa que nos distrai, nós apavoramos. E tem muitos de nós, cristãos, que infelizmente ficam justificando a explicitação do ocultismo em nome da cultura. Em nome da cultura. E aí, isso se torna um escudo onde você é proibido de falar qualquer coisa sobre o assunto. Por quê? Porque você está indo contra a cultura. Então, fica forjada as 4 colunas para destruir uma sociedade. E aí começa a degradação, o processo de degradação. Certo? E nesse processo de degradação, o que surge? Se existe uma relatividade moral, então, e uma perversidade sexual, tem que existir a descriminalização do adultério, por exemplo, do pecado. E aí, com a descriminalização do adultério, eles oficializam o vale tudo. Essa descriminalização do adultério automaticamente vai projetar para uma cultura de não casamento. Olha que terrível. A Bíblia fala do adultério como uma sepultura. O homem que se deita com uma mulher adulterando é como alguém que desce uma sepultura. A palavra adulterar fala de danificar a versão original das coisas. Então, quando você descriminaliza o ato que destrói a versão original, você abriu uma brecha gigantesca. Gigantesca. E estabelece uma cultura de não casamento, porque, bom, para que casar? Aí muitos cristãos ainda falam, não, mas o casamento civil no Brasil ele tem apenas 100 anos, como que era antes? Antes existiam outras formas legais de reconhecimento social do casamento. Não era só os outros se juntarem. Tem gente que ainda fala o quê? Fala o seguinte, não, porque antigamente não era assim. Quando Isaac foi se casar, o pai mandou que um dos seus servos encontrasse uma esposa, ele fez uma prova com Deus, ele trouxe ela para conhecer Isaac. E a prova social, sabe, a certidão de casamento social era ele levá-la publicamente para a tenda da sua mãe. No casamento, hoje, e a Bíblia também nos fala para obedecermos às leis dos homens, enquanto essas leis forem realmente justas, existem aí algumas bênçãos fundamentais do casamento. Existe a bênção legal, que é o casamento civil, onde você está ali diante da lei, assumindo responsabilidades de ambas as partes. Né? Existe uma responsabilidade social, a gente casa na igreja, diante dos homens. A gente firma uma palavra diante dos homens. Amém? Um parênteses, vamos orar assim, Carmen, pelo seu neto agora, em nome de Jesus. O Senhor abençoa o Gustavo, de 18 anos,
que tirou um tumor maligno da coluna. Pai, abençoa os médicos, abençoa o tratamento, Pai, em nome de Jesus. Toca na alma dele. Toca, Senhor, na mente dele. Ajuda-o mentalmente e emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, em nome de Jesus. Amém, querida? Deus te abençoe. O meu abraço para o seu neto. Então, existe a bênção legal, existe a bênção social diante da igreja. Existe a bênção, por quê? Porque eles pedem a bênção de Deus. Por isso, quem me pede para casar, eu tenho uma conversa simples. Eu sou casamenteiro. Eu digo, vocês se amam? Sim. Vocês entendem que o casamento não é feito só da festa? Sim. Vocês estão procurando porque vocês querem a bênção de Deus? Sim. Então, eu abençoo. A quarta bênção, os pais são vivos, os pais estão abençoando este casamento? Sim. Então nós vemos aqui que essas bênçãos começam a ser anuladas. A bênção é uma palavra autorizada para prosperar. Não significa que não haverão lutas no casamento, adversidades. Por quê? Porque é um aprendizado, é um crescimento. Então, a destruição da cultura do casamento vai estabelecer as bases. Você vê, a humanidade foi estabelecida através de um casamento entre um homem e uma mulher. Quando, através dessa relatividade moral e perversão sexual, se cria uma cultura de não casamento, começam a surgir o próximo ponto, que são o quê? Adolescentes grávidas e pais precoces. Nós estamos aqui falando sobre o processo de degradação global que cega o entendimento de maneira que o evangelho está encoberto para aqueles que estão cegos. E eu estou aqui trazendo verdades bíblicas para abrir os seus olhos. Amém? Confrontar essas circunstâncias atuais com a verdade bíblica. Então começa a surgir o quê? Adolescentes grávidas e pais precoces. Isso gera também o outro ponto, que é a indústria do aborto. Então, uma coisa vai levando a outra. A perda desses vínculos familiares, a indústria que alimenta Moloque, e isso vai tomando proporções gigantescas. Então não tem como cristão apoiar qualquer tipo de pessoa relacionada ao aborto. E isso acaba causando desordens psicossomáticas. Isso vai afetando emocionalmente. Nós nunca vimos uma geração com tamanho discurso de liberdade e liberdade de fazer o que quiser, tão doente psicologicamente, e ao ponto de que, é lógico, isso vai afetando o físico. Se tudo isso fosse tão bom, essa consequência não estaria aí. Aí nós vemos o seguinte, que nessa sequência aqui de descriminalização do aborto, cultura do não casamento, adolescentes grávidas e pais precoces, indústria do aborto, desordens psicossomáticas, surgem ou aumentam os abusos e as violências por causa dos vínculos, das perdas destes vínculos essenciais. Então, surge aqui uma série de abusos e de perdas de valores, perdas de objetivo de vida. Então,
uma banalização de tudo que é mais sagrado, a implantação de uma cultura rasa, idiotizada, isso afeta os padrões divinos na face da Terra, principalmente relacionados à família, ao ser humano e aos relacionamentos. E aí mistura-se o entendimento entre violência e correção para abolir qualquer tipo de correção necessária para a vida humana. Quando os pais não demonstram para os filhos que eles são a autoridade, esses filhos ingressam num caminho muito perigoso. Quando os filhos não querem mais reconhecer a autoridade dos seus pais, eles ingressam num caminho tenebroso. E aí, enquanto estão debaixo da tutela de um pai, é lógico que nós vemos extremos de pais que matam filhos. Mas nós vemos também o inverso, nós vemos filhos que matam pais. A gente vê casos aí na televisão, né, de filhos que mataram os próprios pais para receber uma herança. Esses são os extremos. Violência contra a criança. Agora, extremos e exageros como esses são usados pelo Deus deste século para querer tirar a autoridade dos pais verdadeiros, para querer limitar a ação desses pais, ao ponto de um pai não poder mais corrigir um filho, ficar com medo de trazer algum tipo de correção que vai redirecionar o filho, que vai colocar a ideia no lugar, que vai mostrar para ele que existe respeito, que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Isso que eu estou falando é tão espiritual quanto orar em línguas, interpretar línguas. Isso que eu estou falando é tão forte e conectado com o que, se Deus quiser, eu vou ministrar amanhã. Vai abrir mais ainda os olhos de quem tem os olhos abertos e vai abrir os olhos dos cegos que decidirem ouvir o que está sendo dito. Porque a degradação da humanidade acaba atingindo também, de alguma forma, a tua vida que está querendo viver uma vida íntegra. Então, nesse processo de descriminalização do pecado, né, do adultério, cultura do não casamento, que gera adolescentes grávidas e pais precoces, indústria do aborto, desordens psicossomáticas, abusos e violência pelas perdas dos vínculos essenciais da vida, vem realmente para tirar a autoridade de pais no quesito correção em nome da violência excessiva de pais doentios e de filhos doentios. Para quê? Para realmente estabelecer uma relatividade moral, uma perversidade sexual e trazer destruição. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. Colocar uns contra os outros. Isso é bíblico, a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Ao ponto que a imagem do ser humano passa a ser destruída, porque o diabo ele não consegue ferir a Deus. Então ele decide ferir a imagem de Deus, ferir a criatura, né, que Deus decidiu chamar de filho. Então, ali o homem ingressa num processo realmente aonde, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que eu já mostrei, e que essa imagem
é bem, bom, não sei se eu vou achar a imagem, mas o processo que ela revela é muito interessante. Tá? Ela mostra o processo de queda do ser humano, né? Nesse processo de queda, ele sai, tem a sua imagem destruída, até chegar não só ao ateísmo, mas chegar ao ponto do satanismo, de acreditar que o diabo é bom e que Deus é mau. Então, nesse ciclo que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Vou achar aqui, peraí. Esse ciclo que eu estou mostrando para vocês leva o ser humano, por fim, né, nessa destruição da imagem e trazendo, por exemplo, ditaduras do homossexualismo, né, por exemplo, onde as pessoas propositadamente não querem perceber a diferença que existe entre o respeitar a escolha de vida de alguém e respeitar este ser humano, e a diferença entre isso e a diferença entre a gente falar da palavra de Deus, da verdade de Deus, do que a palavra de Deus condena, das escolhas do ser humano que Deus ama. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, nesse processo, ele chega ao ponto de que, primeiro, ele destrói a imagem do ser humano, dizendo que ele não é imagem de Deus. Se você não é imagem de Deus, você é aquilo que você quiser. E aí você pode se autodestruir na sua imagem, criando imagens que, a princípio, parecem livres e interessantes, mas que depois te levam à completa destruição. Bom, se você não é imagem de Deus, também vem um ataque contra a veracidade das Escrituras. E aí começa um ataque muito forte contra a palavra de Deus como infalível. Ah não, a palavra de Deus não é infalível. E aí ele destrói a imagem, destrói a base, que é a palavra de Deus, destrói o agir de Deus. Não existem milagres, não existem manifestações sobrenaturais. E isso vai te levando para quê? Para o agnosticismo. Bom, se existe um Deus, ele não se importa comigo. E esse agnosticismo te leva gradativamente ao ateísmo. Bom, não existe Deus. Só que o passo final, depois do ateísmo, ele é pior. Ele é muito pior. E a humanidade caminha para isso. É o satanismo. É acreditar que Deus existe sim. Na verdade, Deus existe, mas ele é mau. E quem é bom é o diabo. Eu acabo de trazer para você uma sequência pesada, uma sequência dura de estratégia maligna implantada atualmente em pleno curso na humanidade. Para quê? Para cegar o teu entendimento para o evangelho da glória de Deus. E olha que impressionante, não é o evangelho da salvação que é poderoso para nos salvar. É o evangelho da glória advindo do evangelho de salvação. É o evangelho da capacitação do alto. É o evangelho da capacitação em nós das virtudes de Cristo, dos dons de Cristo, das características de Cristo. Por isso que o apóstolo fala aqui, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:3, se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que estão perecendo. Por quê? Porque são incrédulos.
Então, a incredulidade cega os nossos olhos desse evangelho e conduz à morte. Olha como a descrição bíblica a respeito desse teor dessas boas novas é poderosa. Meu Deus do céu, amados, eu tenho inúmeros profissionais excelentes que têm uma função fundamental na vida do ser humano, aqui que participam das lives. Eu vejo aqui psicólogos, sabe, que exercem a sua profissão com seriedade. Eu vejo aqui coaches que exercem a sua profissão com seriedade. Eu vejo aqui vários tipos de profissionais, dos quais nós necessitamos para nos ajudar. Mas entenda, o que eu estou pregando aqui é o Evangelho. O Evangelho deve permear todas essas esferas. Mas cada um vai atingir com a sua profissão até onde é possível ou permitido. Já no meu caso, eu não tenho a capacidade, o conhecimento, por exemplo, para entrar profissionalmente em questões dessas áreas. Mas eu posso falar do que eu estou fazendo aqui, que é pregar o Evangelho. Ajudar esses profissionais no que for possível. E por que eu estou dizendo isso? Para que vocês entendam que eu me vejo na responsabilidade de dizer as coisas que nenhum desses profissionais podem ou vão dizer para vocês. Porque não é a função deles. É a minha função como pregador do Evangelho dizer para vocês essas coisas. Então, se o Evangelho está encoberto para aqueles que não estão crendo. E eu não estou falando do Evangelho de salvação para aqueles que não creem na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário para te salvar. Porque tem muita gente que não crê nisso. Ele crê que até que Jesus morreu. Sabe? Ele não para pensar que Jesus não foi um cara legal que morreu na cruz, porque ninguém tortura e condena e mata um cara legal. Isso é feito com alguém que é uma ameaça e que precisa servir de exemplo para o resto das pessoas não seguir o caminho que ele seguiu. A incredulidade não é com respeito ao Evangelho da cruz. A incredulidade que eu estou dizendo aqui é com respeito ao Evangelho da glória de Cristo, baseado em 2 Coríntios 4, verso 3 e verso 4, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? E qual é a diferença? É que o Evangelho da cruz te salva. O Evangelho da cruz te tira do reino das trevas, te transporta para o reino da luz. O Evangelho da cruz, ele te lava dos pecados. Ele escreve teu nome no livro da vida. Agora, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ele é o Evangelho que nos capacita com as virtudes de Cristo. Para quê? Para viver algo muito maior e além do que apenas, e olha que não é apenas, o meu nome escrito no livro da vida. E isso aqui já vai preparar para o que eu vou falar amanhã, se Deus quiser. Então se prepara para amanhã. Se as capacidades de Cristo estão encobertas para mim, é porque existem áreas de incredulidade na minha vida que estão me cegando. E eu preciso fazer a oração do apóstolo Paulo. Terakandarayasai. O Senhor diz: terei misericórdia daqueles que clamarem pelo meu nome. Terokovashai. Terei amor e compaixão, porque espero regeneração. Tarabaiashai. Tragam a mim as vossas queixas. Tekorovoshai. E eu vos darei a minha mão.
nós precisamos disso. O quanto você está disposto a identificar as áreas de incredulidade da sua vida. Eu conhecia pela internet o meu sobrinho Bruno Calheiros, que está lá nos Estados Unidos, indicou aqui a Priscila Figueira Mendes, né? E hoje eu estava vendo aqui um post muito bom dela, que fala uma verdade poderosa a respeito de você não ter poder de transformação de uma área que você não identifica. Olha como isso é bíblico. A palavra do Senhor nos fala que o reino dos céus é do humilde. O humilde não é o pobre, não é o cara com camisa de gola puída. Humilde. O humilde é o cara que identifica, reconhece e apresenta para Deus fragilidades, incapacidades. O quanto nós nos dispomos a ser confrontados determina o quanto nós estamos prontos para ser transformados. Uau! E aí, quando a gente olha e fala, Pai, traz luz no nosso entendimento. A oração de Paulo foi essa, Pai, que haja luz no entendimento. É Jesus que anive a luz entrando nas nossas áreas limitadas, débeis de entendimento humano. E é como o Maico, nosso querido Maico, botou no grupo aqui do Manual da Felicidade, que por sinal começa hoje, a nova turma. Citou o texto de Jesus ressurreto. A gente está aqui prestes a chegar no final de semana da Páscoa. E esse Jesus ressurreto entra num quarto trancado pelos discípulos que estavam com medo. E quais são... Aí Jesus entrou literalmente, ressurreto, corpo glorificado, atravessou a parede, entrou e disse o quê? Shalom, paz seja convosco. Quando eu li aquilo, Deus falou comigo. Quais são os meus quartos escuros, trancados pelo medo? Quantas vezes nós entramos nos nossos quartos de medo, trancamos a chave? E aí, Jesus entra. Obrigado, Juliana. Deus te abençoe, querida. Eu amo as lives. Vocês não imaginam como eu amo esse momento. Né? Como foi duro para mim, achei que eu ia conseguir fazer a live ontem e não deu. Orem pela live do Café com a P. Quando eu li esse texto, eu falei, Jesus... Sabe, gente, eu creio na fé, eu creio que a fé sem obras é morta, que a gente tem que operar, né? E através da fé, aprendemos isso com o nosso amigo Patrício, a nos tornarmos templos operantes, né, operacionais. Mas tem um momento da vida onde nós nos trancamos nos nossos quartos do medo. O que os discípulos fizeram para que Jesus entrasse naquele quarto? Naquele momento, eles não fizeram nada. Eles simplesmente estavam precisando que Jesus entrasse. Então eu te convido a olhar para dentro de você e identificar os quartos trancados pelo medo. E simplesmente falar, Jesus, eu preciso que a vida ressurreta, que manifesta o Evangelho da Glória, entre nesses quartos de medo. Rei Darabassai, eu darei luz ao entendimento, diz o Senhor. Ai, assai.
nada passa desapercebido. Terikalaiacha. Oh Deus, vem agora entrando em cada lar, em cada casa. Vem, Senhor, eu venho nessa live denunciar o processo gradativo que essa nova geração tem vivido de inversão e aversão dos valores, estabelecendo uma cultura globalizada anticristã que afeta a configuração de família, a saúde da igreja. Eu denuncio esse ciclo de degradação global e eu clamo por luz no entendimento, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Sabe, eu não sei você, mas às vezes eu tenho dificuldade de me adaptar com algumas coisas atuais. Talvez alguns aqui se coloquem na mesma posição que eu, sinto a mesma coisa que eu. E aí fica difícil. Mas quando eu olho, eu vejo assim, não é porque eu não quero me atualizar, né? Eu fiz uma postagem aí no meu Stories, né? Hoje ou ontem, do Enéas, né? Do falecido e conhecido Enéas, onde ele diz o quê? Ele fala assim, que ele não parecia clássico, né? Ele não estava ali parecendo clássico. Deixa eu achar a frase aqui, se ainda está aqui. Aqui, ó. Eu não pareço conservador, eu sou conservador. Conservador porque respeito aquilo que é clássico. Clássico não é velho, clássico é aquilo que é eterno. Isso vale para tudo na vida, gente. Sabe, eu uso da tecnologia, eu me dedico para conhecer novas ferramentas, eu me dedico para conhecer a mente das novas gerações, eu me dedico para aprender mais, mas eu não abro mão do que é clássico. E aí, sabe o que eu tenho fome? Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome dos princípios que eu aprendi. Eu tenho desejo de mais do Senhor e de ver isso estabelecido cada vez mais. Por isso é que eu não engulo qualquer coisa. Já fui atacado e ofendido, chamado de original. Desculpa, eu amo o que é clássico. Eu amo hinos clássicos que exaltam a pessoa de Deus, que revelam a nossa dependência de um Deus amoroso, cuidadoso. Eu amo o que é clássico no confronto ao pecado. Eu amo o que é clássico no confronto a muita gente que se diz crente, mas que com as obras revelam que não conhecem Jesus. Pedro, ele quando se sentou ali na roda dos escarnecedores e precisou negar Cristo com palavras, é porque ele estava sendo reconhecido como alguém que andava com Jesus pelo modo com o qual ele falava. Tem gente que se sentar num lugar desse, nunca vai ser identificado como cristão, porque ele fala como alguém do mundo. Está cego nessa área, na maneira de falar. Aí, desculpa, sabe o que eu olho e falo, meu Deus, isso não é crente não. Isso não é crente não. A sua maneira de falar revela com quem você anda. Se você anda com Deus, você vai falar como Deus. Se você anda com Jesus, você vai falar como Jesus. Amados, hoje nós falamos sobre a degradação global e sobre a luz de entendimento, que é a solução. Esse clamor por luz de entendimento.
essa denúncia dessa degradação tem que vir seguida de arrependimento e de clamor por luz no entendimento e assumir uma nova posição. Essa posição é o quê? Pecado tem nome. O povo peca no atacado e pede perdão no varejo, não é assim que o pessoal diz? O povo fala assim, meu Deus, a carne é fraca. E você está achando que o pecado é vitamina. Então, pecado tem nome. Deus não faz uma lista de A a Z de pecados. Porque pecar é errar o alvo, e o alvo é Cristo. Toda vez que eu não sou como Cristo, eu estou pecando. Agora, que tem uma listinha aí que a gente sabe identificar, tem. Para com isso. Não vem em nome de uma dita graça estabelecer o fato de que não existe mais pecado. Jesus morreu por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade está reconhecendo isso, gente. Pelo amor de Deus. Então, é como o pessoal diz, sabe? Eu sou cristão não praticante. É como eu falar, gente, que eu sou halterofilista não praticante. Você vai rir na minha cara. Você vai olhar para os meus 70 quilinhos e vai dizer assim, Rafael, tá longe, filho. Você nasceu para ser grande, mas falta 20 quilos de massa. Não é verdade? Então não tem como. O caminho qual é? É a identificação de pecado, de limitação, de problemas e denunciar essas áreas. Aí vem o pessoal e fala assim, quem é você para julgar os outros? Não sou ninguém para julgar ninguém não, gente. Agora, eu sou alguém, eu tenho identidade para exercer faculdade de juízo. Então não deixa o diabo usar essa terminologia de dizer quem é você para julgar alguém, para roubar de você o teu exercício de julgamento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. E aí, implantar uma cultura contrária da cultura do reino. O caminho é buscar qual é a cultura do reino? É aliança, é fidelidade, é comunhão, é amor ao próximo. É você guardar e preservar esses valores, estabelecer a cultura da vida, não só da vida humana, mas da vida de Deus, que traz cura divina, estabelece cura sobrenatural ou através das mãos da ciência. Porque tem hora que você vai no médico e o médico não sabe o que você tem. Tem hora que o médico sabe o que você tem, te dá todo o medicamento e não funciona. Então, pelo amor de Deus, do jeito que a gente ora pela cura divina, que a gente ore pelo medicamento e pelo médico, para que ele seja um canal na nossa vida. Para que não haja abuso e perdas, ao contrário, haja ganho, haja lucro para Deus. E aí, realmente, tem uma vida alinhada, corrigida, estabelecida. Porque a gente entende que Deus corrige o filho a quem ele ama. E quem ama, obedece. Por quê? Não por imposição, mas por amor. E aí a gente destrói todo tipo de ditadura ideológica. Entende? Estabelece um governo celestial. Pai, nos ajuda nesse caminho. Eu clamo a Ti, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, se Deus quiser, amanhã a gente está junto. Eu vou salvar essa live. Hoje o café foi amargo, mas você bebe, engole, digere, ora. Por quê? Porque eu não estou aqui só para adoçar a tua vida, não. Eu estou aqui para te confrontar, se é que você quer ser confrontado. Porque eu sou confrontado. Essa espada, ela antes de cortar para aí, corta para cá. Amém? Que Deus te abençoe. Se você deseja fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na bio. Vem fazer parte com a gente. Você que está aqui, que vai fazer o Manual da Felicidade, começa hoje essa turma aí, a próxima turma, muito especial. E se você deseja semear na nossa vida ministerial, está aqui o meu Pix, que é Rafael Medeiros Augusto,
rafael.gmail.com. Amém? Rafael Medeiros Augusto @gmail.com. Amém, queridos? Eu quero agradecer a generosidade daqueles que têm semeado e feito com que projetos como esse se mantenham, né? Apóstolo Ricardo Ribeiro, grande abraço, querido. Gosto de você de coração. Não nos conhecemos pessoalmente, mas isso é só uma questão de tempo, viu? Que Deus abençoe você, todos os pastores aqui presentes, pastor Fernanda e outros pastores e apóstolos que sempre passam na nossa live aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tchau, tchau.